nunca mais eu vou dar aula para homem. E aí foi ótimo. Fala, galerinha, mais um Findcast aqui para vocês, o seu podcast do fim de semana, aquele podcast para trazer vários insights para vocês, várias coisas e várias descobertas para que você possa caminhar aí no mundo do empreendedorismo cada vez melhor. E hoje eu tenho uma mulher para você que sempre busca aí empreender e também ter aquele toque feminino. Hoje eu trouxe para vocês uma mulher, uma musa fitness, ela que já participou de campeonatos, já participou da competição na categoria do wellness e tem uma vasta e uma série de conhecimentos aí sobre a academia, orientação muscular e tudo mais, que veio falar. E também vou lembrar que é uma das minhas primas desenterradas aí, porque eu venho desenterrando primos agora com o Findcast, né? O pessoal, quando ganha dinheiro, aparece filho. O meu tá aparecendo os primos. Não, brincadeira. Ela é Mota também, com 2 T's. É uma querida, é a nossa Verônica Mota. Um prazer gigante te receber aqui. Quero deixar avisado para o pessoal que vai ser um podcast animal, então eles já peguem caneta, papel, tudo para anotar, porque tem informação de todo lado. Tem informação sobre o que a gente fala no consultório da diástase, tem informação sobre o mundo da academia, tem informação sobre o empreendedorismo, tem informação até de marketing digital. É isso, Vê? Acho que a gente vai sair pro pessoal. Primeiro, né? É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Prazer é meu, muito obrigado. Olha, vou te dizer que a gente tem papo aqui para um fim de semana inteiro. Isso aí, é um Findcast só, não, é um fim de semana todo, né? Espero que vocês gostem do papo. E é um prazer estar aqui. Espero contribuir bastante para vocês aí que estão nos ouvindo. Amém. Vamos explorar muito isso. É uma mulher que tem uma facilidade para falar tremenda e isso já é uma característica que vocês têm que lapidar aí para quem estiver assistindo. Se você quiser trabalhar com algo que necessita de comunicação, você ser um bom comunicador já vai, óbvio, facilitar o seu dia a dia, ou você vai treinar até com que essa comunicação seja fácil aí para você, e você tem isso já de bate-pronto, assim, isso é muito bom. Mas vou te falar que são muitas aulas, muitas lives, muita conversa, e a pessoa acha que a gente, às vezes, tem o dom, né? Mas se você tem o dom, não, é muito treino. Se a gente pegar um vídeo lá do começo, nossa, fala, meu Deus, que vontade de apagar esse vídeo. Mas tem que deixar lá para a pessoa, a gente mostrar, olha aqui, ó. Que o feito é melhor que o perfeito. Com né? certeza. Top. Então, já você viu que a gente já começou com fogo na lenha, né? Bebê, o que eu gosto de trazer um pouquinho no Findcast, e agora eu tô cada vez, como a gente tá lapidando, o feito é melhor que o perfeito, o Findcast começou, eu coletava muito a história e não conseguia coletar tanto do dia a dia da pessoa também. Legal. Mas a gente está num mundo muito dinâmico que às vezes só a história não consegue abranger tudo que a pessoa quer entender do meu convidado. Então aqui a gente está fazendo agora de uma forma um pouco mais dinâmico da sua trajetória, algumas dificuldades, como é que foi, para você se redescobrir até onde você está hoje, para depois a gente poder explorar um pouquinho do hoje para frente. Tá. Fechado? Tá. E fica aqui avisado, se a gente não conseguir falar de tudo em um episódio, a gente bate 2 episódios que depois desse daí tem outro, você assiste também. Sim. Fechou? Fechado. Vou ligar o 2x aqui, então, para contar a minha história. Disso, não pode vou falar pular bem muito. rapidão. É isso aí. Liga, fala rápido, mas não pula nada. Não vou pular. Então, fechou. Bom. Vê, o que eu gosto de saber de vocês? Da onde veio e qual foi a maior dificuldade que você vê hoje da V da infância, que ela veio ali dos 12, 11 até mais ou menos os seus 18. Para daí a gente começar a falar de formação e tudo mais. Tá. Eu sou mineira, então eu nasci e morei muitos anos em Diamantina, uma cidade bem pequenininha, mas que a gente cresceu na rua, nós somos em 5 irmãos, e eu sou fã de pão de queijo com café. Mineira. Né? E aí, meu pai foi transferido para Curitiba, com toda a família, bancário, né? Então, foi transferido para lá. E, de fato, as minhas maiores lembranças são a partir de Curitiba, que eu tinha 11 anos. Lá de Minas,
Eu lembro muito eu com os meus irmãos brincando na rua. Então, a gente brincava muito na rua. A gente era muita bicicleta, estilingue com mamona. Acho que tem gente que nem sabe o que é isso, né? Mamona é aquele que parece o coronavírus, tá, pessoal? Muito bom. As bolinhas dói, gruda na roupa, aquilo ali. Uhum. Não, a gente arrancava os tampão da unha de descer a ladeira de bicicleta freando com o pé. É desse nível, tá? Então, eu cresci assim. Então, dessa minha lembrança, moleca, era muito brincar na rua, era ter muito amigo. E quando eu cheguei em Curitiba, foi o primeiro baque. Porque é bem diferente. Um povo mais frio. Aí o pessoal falava assim, nossa, você vai morar em Curitiba, você não pode sair, porque é violento. Aí, lá em casa tinha grade assim, né? Eu ficava assim, olhava para um lado, pro outro, botava o dedo para fora. Ninguém me assaltou. Sabe assim, tipo... Violência da criança, a pessoa tava roubando até o dedo. Ninguém tá me roubando. Então... E é uma transição de cultura muito diferente, né? Eu também morei em Curitiba. O mineiro é porta aberta, entra em casa e divide o café e o pão de queijo. A gente não trancava o carro e, de verdade, eu juro, nem a porta de casa. É assim, ó, todo mundo entra na casa de um, entra na casa de outro. E Curitiba foi... Você sabe, né? É completamente o oposto. Você entra no elevador em Curitiba, tem 2 pessoas no elevador, você entra, ninguém nem fala boa noite, bom dia, nada. Isso que a pessoa que quis descer com você, né? Porque senão ela espera o próximo. Verdade. Né? Ah, tá cheio. Não tem lugar, não. Tá cheio. Vou esperar o próximo. Então, esse foi o primeiro grande baque, né? De, nossa, meu Deus. E você tinha quantos anos? 11. Puta, é a formação da escola ali, tipo, amiguinhos e tal. Só que a gente sempre foi muito, muito comunicativo. Não é... É assim, ó, a gente se dava bem onde a gente se encontrasse, porque quem é do interior já tem mais facilidade, né? Pra fazer amizade. E aí a gente falava, nossa, agora eu entendo o que eles falam piar de prédio, né? Porque não fala, não olha, não sabe, você joga a bola, a pessoa não sabe segurar. Então, isso, a gente teve um grande destaque na escola, porque a gente era bom em muita coisa. Então, as pessoas queriam ser seu amigo. E aí, eu não tive problema com relação a isso. Tive problema com o frio, porque Curitiba é uma cidade fria. Mas, enfim, aí entrei na Faculdade de Educação Física. Em Curitiba? Em Curitiba. Inspirada pelo meu irmão. Você fez qual? PUC. Ah, caloura puquiana. E escolhi Educação Física por causa do meu irmão, porque eu olhava ele como personal e ele ganhava muito bem. E eu falava, que legal. Em Curitiba? Em Curitiba. Ele é personal hoje há quase 30 anos. Pra você ter uma ideia. Você contou que ele é fisiculturista? Ele foi fisiculturista há muito tempo. Então, assim, ó, a nata de Curitiba era aluno dele. Então, ele era muito bem relacionado e ele tinha um salário muito bom. Ele conseguiu fazer a vida dele. Até hoje, tudo que ele construiu foi como personal. Ele deve conhecer o Dr. Aranha. Claro, ele dá aula lá na Academia Doutor Aranha para alguns alunos. Com certeza. Abraço, Doutor Aranha. Abraço. Tamo junto. Esse aí é um queridão. É muito. E aí, o que acontece? Eu me inspirei nele e falei, puxa, eu já gosto de esporte, né? Lá em casa, todos nós, a gente foi desenvolvido nesse meio da atividade física. Eu treinei vôlei muito tempo. De competição, Curitiba, tudo. É um polo do vôlei, né? Peguei seleção paranaense, saí na eliminatória da brasileira pela minha altura, por mais que eu fosse levantadora, não, né? Então, aí, fiz a educação física, comecei... Pra você ter uma ideia, eu recebi o comunicado de que eu tinha passado na PUC, era numa quinta-feira. Na segunda-feira, eu já estava dando minha primeira aula dentro da academia. Eu não tinha nem entrado uma vez na sala, na aula. Porque eu já gostava de academia. Então, eu ia fazer a aula da professora e eu era daquela de ficar lá na frente e tal. A professora quebrou o pé na aula de step. Então, ela falou, quem que vai me substituir a aula de step? E eu... Professora, eu sei todos os seus passos. Aí ela falou, você passou agora em educação física, né? Foi meu primeiro emprego. Professora de step na academia. Dali eu fui para a sala de musculação e fui me desenvolvendo. Já dentro de uma academia? Qual o nome? Dentro da academia. Nossa, Company Sport. Ainda tem. Agora eu acredito... Não é perto da 7 de setembro? Não, ela é lá pro lado do Jardim das Américas.
Company Sport, na Salgado Filho. Ah, não, é porque tem uma Company que hoje é uma franquia, né? Aham, sim. Mas não é essa? Não é essa. Ah, tá. É uma bem pequenininha. Aí lá foi bom porque pra mim foi uma escola, né? Então, eu tive muito relacionamento, aprendi muito, porque o dono da academia, ele ficava dentro da sala de musculação. Aí eu vou aprendendo tudo, comunicação, atendimento, né? Eu olhava como que ele atendia, quem que ele chamava, para quem que ele oferecia alguma coisa. E assim eu fui. Me desenvolvi bastante na área da ginástica e da musculação. Mas eu comecei a pensar, puxa, eu ganho, por exemplo, R$10 na sala de ginástica. E meu irmão tá ganhando 5 vezes mais na época. Eu falava, eu quero fazer aquilo lá que ele tá fazendo. Né? Eu quero dar aula de personal. E ele falava, calma, você tá cru ainda, tem que treinar, tem que ter muito resultado, tem que atender muito, espera, vai se aperfeiçoando. E assim eu fui. Ele falou, primeiro você tem que viver no seu corpo o que você faz. É porque o cara, ele já é uma referência porque ele já era fisiculturista, né? E old school. Então, ele pegava a revista em inglês para ler, para traduzir. Naquela época, o fisiculturista, ele tinha que saber de fisiologia, de nutrição, de treinamento. Ele era o seu próprio mentor, na verdade. É isso aí. Ovo cru era bom dia. É isso aí. O dia inteiro, 15 ovo cru. Só batia lá e eu. Só que esse cara é o cara que ele é forte quando jovem e ele é um cavalo quando mais velho. Porque hoje tem muito fisiculturista que com 18, 20 anos era um monstro, com 40 ele é mais flácido do que uma bexiga vazia, né? Não, se você, meu irmão, ele tem a rede social ativa ainda, se olhar o treino dele, ele faz supino inclinado com 60 quilos de cada lado. É uma ignorância, né? Cavalo. E aí eu fui crescendo nesse ambiente, fui me desenvolvendo. Nisso eu já tinha ali os meus 24 anos, mas nesse ambiente, né? Tentando buscar ali melhorar. Aí eu consegui, ali eu já tinha acho que umas 4 alunas de personal, me especializei em personal trainer de mulheres. Vou te contar por quê, você quer saber? Lógico, cara. Eu e todo mundo ali, ó. Então escuta a história. Meu irmão chegou. Arranjei um aluno para você, do estilo dos meus, né? Cheio da grana. E assim assado, só que ele quer uma personal mulher e que vá na casa dele. Dono de uma empresa de suplemento e assim, bem famosa. Eu falei, beleza, não é o então Cariani. Vamos lá. Não é o Cariani. O Cariani nunca morou em Curitiba. Abraço, Cariani. Beleza, vamos lá dar aula para o empresário. Cheguei na casa dele, aquele negócio, né? Abre um portão, fecha outro portão, vem pra cá, vai pro sofá. Aí vejo o empresário descendo a escada de sunga e de regata. Senhor amado. Eu olhei e falei, nossa, vamos lá, né? Vai vir me encher o saco. Aham. Fomos lá pra academia. Mas ele sabe o tamanho do teu irmão também, né? Sabe? Academia linda. Pensa num cara folgado. Vocês, homens que estão escutando, nunca façam isso, mesmo que a tua professora for uma mulher. Não, nunca faço isso com mulher alguma também, né? Com Primeira nenhum ser humano. Exato. Sentou, colocou... vou fazer com o de 30 quilos. E assim, ó, sentou, igual um rei. Fui lá, peguei o halteres de 30 quilos, botei no joelho dele, dei a volta, peguei o outro, com vontade botei... de pôr no pescoço dele. Nossa! Tudo bem, dei a aula, tudo. Voltei, liguei. Léo, pelo amor de Deus, você não vai acreditar o que esse cara fez comigo. Ele veio dar aula de sunga, ele veio fazer aula de sunga, e foi assim, assado. Papapá, só brincadeirinha sem graça. Nunca mais eu vou voltar lá. Aliás, nunca mais eu vou dar aula para homem. E aí foi ótimo, porque se você abrir meu Instagram, 98% do meu público é feminino. Redescobriu um universo. Totalmente. E daí, ali, naquele momento, com meus 22 anos de idade, eu falei, pronto. Aí, tudo que eu fazia era voltado para a mulher. Estudava fisiologia feminina, ciclo menstrual, hormônio, alimentação, o que é... Porque tem profissional que vai falar que um treino para masculino não tem diferença de um feminino. Pelo amor de Deus, né? Não tem, não. Exatamente. O homem é uma carga de testosterona gigante, a mulher variando igual uma pipa. igualzinho. E aí eu fui me especializando muito. Nessa época,
eu já tinha metade de aula de ginástica, já vou explicar por que eu tô falando isso, e metade de aula de personal. Só que aí, com 20 anos, eu já estava casada. Casei super cedo. E aí, na minha cabeça, com 25 eu já quero ter o meu primeiro filho, com 30 já quero ter o meu segundo. Então, a minha cabeça ela já sempre foi planejando. Com 24 já quero engravidar. Como que eu vou engravidar dando aula de ginástica? E era o meu ganha-pão. Você estava lá, você recebia. Você não estava lá, você não recebia. Sim. Aí eu falei, bom, personal eu consigo. E aí eu fui trocando. Cada aluno que eu pegava de personal, eu deixava um horário de ginástica. Aí eu preenchi o meu horário todo com personal. E aí... Uma delícia. E aí é uma rotina que os personagens que estão me escutando vão saber. Que estão de parabéns, né? Das 6 horas da manhã, a gente falou com a tua prima aqui agorinha, né? Ela tava lá agora Beijo, dando Bru. aula. Beijo, Bruna. Das 6 horas da manhã às 10 da noite. Que são os dois horários mais competitivos. Mais competitivo. Todo mundo quer ser. Aí, o que acontece? Você me entende, né? Aí sobra o horário das 2 às 4 para você treinar. Porque você tem que estar num físico apresentável. Aí você tá ali, acabou de almoçar, então você tá com aquela moleza para treinar. Aí quando um aluno falta, ele não te avisa, então você fica lá às vezes de bobeira na academia. Eu falei, bom, aqui eu vou chegar até um limite. Quando nascer o meu filho, eu vou parar de dar aula de manhã, porque eu vou ser mãe. Então, nasceu, foi isso que eu fiz. Cheguei pro meu marido e falei, amor, não vou mais dar aula de manhã. A partir da 1h30 eu começo a dar aula e vou direto. Só que eu só voltei a dar aula quando meu filho estava com 11 meses. E aí a gente passou muita dificuldade financeira. Porque eu saí, era metade, os trabalhos iguais. Ele também dava aula em academia, igual eu. Uhum. E eu falei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Aí voltei aos poucos dando aula, voltei com um pouquinho de personal, mas eu decidi, enquanto eu puder, de manhã, eu não vou dar aula. Porque a minha família foi criada assim, principalmente as mulheres. As feministas vão brigar comigo agora, mas é o meu pensamento e é assim que eu faço até hoje. Eu escolhi ter filho, eu vou ser mãe. Então, eu que fazia a comida, que trocava a fralda, que colocava a roupinha para lavar. Então, eu escolhi aquilo. E na minha educação... Ai, que bom! Porque eu quero me dedicar, eu sou preparada e, ao meu ver, e fica aqui para as feministas, né, uma fala, ao meu ver, a mulher foi preparada para isso. O homem não consegue gerar um filho. Então, a mulher tem que se colocar de uma maneira diferente para ajudar a humanidade. E se ela parar de executar essa forma de viver, a humanidade vai chegar a um fim. Sim. Porque quem é preparada para tal não vai estar executando o que talvez tenha sido chamado. Perfeito. Lógico, a gente tem que ter a malemolência de entender que vai existir as que têm mais aptidão para executar e as que têm menos. Mas que deixem as que têm mais, que executem, que não oprimam também as que têm mais aptidão para isso. Porque hoje você tem até medo de falar. Muito. Porque você fala, meu Deus, daí vai vir as feministas, vão me matar, vão falar, o tribunal do cancelamento vai vir. Eu passei por uma esse tempo aí atrás por causa de assunto assim. Só que, peraí, vocês não podem ser oprimidas pelas que querem fazer e também não podem oprimir as que querem fazer. Exato. É uma moeda de dois lados, é uma faca de dois gumes. Mas todo mundo tem que estar no seu lugar. Não adianta querer pular no lugar do amiguinho. Eu concordo. E é bem isso que você falou. Eu acho, a mulher, ela tem esse papel dela de ser mulher. É tão bom. Não tem como. É ótimo. É ótimo. E aí, isso não quer dizer que você não vai empreender. Olha onde eu tô hoje. Eu tenho, bastante sucesso na rede social. Se eu quiser parar hoje de trabalhar, eu paro de trabalhar. Tudo isso conciliando. Então, meninas, é possível você conciliar ali, cuidando da sua família, tendo esse cuidado com o lar e trabalhando fora também. É só saber administrar. Eu tive uma convidada aqui, só te cortando rapidinho, Imagina. que é da Ricardo Imóveis, é a Fábio. Vejam um episódio dela. Ela viu que no mundo da corretagem de imóveis, porque a região tem muito, não tinha uma imobiliária de mulheres. Ela criou uma imobiliária chamada Woman. Ai, que legal! Toda rosa,
só de mulheres, porque a mulher também investe. Muito. Tem-se muito homem, porque o homem geralmente que tem essa característica de investir em imóveis e comprar imóveis, e o homem que tem que prover a casa para a família. Então, geralmente, o homem conversa melhor com o homem para mostrar que tinha mais homem. Mas existe hoje muitas mulheres, as feministas, inclusive, que investem em tudo. Então, por que não tinha uma imobiliária para trazer essa galera? Que legal. E ela criou, e ela conta que ela conciliou, ela tem 4 filhos. Ela ia apresentar os primeiros imóveis, dando de mamar para um, segurando o outro no colo, gritando com a outra, e ela ia apresentar. Então, dá. Basta querer. Como para qualquer coisa na vida. Tudo que você quiser, dá. Com certeza. Basta você correr atrás. E aí vem esse papel, né? Eu falo... tem alguém que falou essa frase que eu peguei, eu não lembro quem é para dar o crédito, mas fala assim: metade do mundo são mulheres e a outra metade são nascidos de uma mulher. Então a mulher é muito poderosa, né? Não tem que se diminuir por nada. Sim. E aí, voltando, né? Eu até hoje eu reservo a minha manhã para minha função de casa. Eu sou dona de casa de manhã. Então, a pessoa vai perguntar... às vezes acontece assim... mas eu queria fazer aula com você, eu não tenho mais horário. Mas eu vejo você fazer stories de manhã em casa. Não, mas de manhã eu sou da minha casa. Exato. Então, eu não tenho horário. É bem lá mesmo que eu tô. Exatamente. Então, não dá. Esse horário é lá. E aí, assim foi. Meu filho nasceu, consegui voltar ao trabalho, nunca mais como antes, assim, no volume de horas. Uhum. Mas isso é muito legal também, porque quando você escolhe um momento para trabalhar, a sua cabeça, puxa, eu só tenho essas 6 horas para ganhar dinheiro. Aí a sua cabeça começa a pensar, o que mais eu posso fazer para agregar? Se reinventa, se reinventa, se reinventa. Liga o radar. Muito. Então, isso foi muito bom. Então, no aperto é bom porque a gente consegue se reinventar e pensar em outras possibilidades. Aí veio a minha segunda filha, né? O meu segundo filho, que é a Valentina. Na gravidez dela, foi tudo maravilhoso, como do meu primeiro filho, como do Vitor. Eu voltei a trabalhar também. Tudo com V. Tudo com V. A família é V. Meu marido é Valério. Eu sou Verônica, o Vitor e a Valentina. Imagina. V ao cubo, o símbolo da família. É verdade. Aí, ela nasceu, eu voltei a trabalhar e voltei a treinar. Tô sempre treinando, né? Disso tudo que eu tô falando aqui, gente, toda a minha vida foi pautada por exercício, por atividade física. Eu não parei de treinar em nenhum momento. E por amor, E que por fique amor. bem claro, É porque você verdade. contou no começo. Eu gosto disso. A atividade física tá no meu dia. E para você que é praticante, é comum ouvir isso. Porque você também sente essa liberação de endorfina diária. É um vício. Para quem não é, que é estranho. Nossa, mas ela treinou a vida toda. Mas para quem treina, meu amigo, é igual tomar água. Você toma água todo dia. Não tem como você não tomar água. É para você, é rotineiro isso. Não, né? pra mim é pra eu não ficar mal-humorada. Se eu não treinar, eu fico chata. Ninguém me aguenta. É que tem umas pessoas que falam, meu Deus, mas como é que ela aguenta treinar a vida toda? Porque, cara, pra ela isso é comum. Remédio. É. Aí eu voltei a treinar também. E depois do meu primeiro filho, o meu corpo voltou muito rápido. Então, nossa, que legal! Não dá pra ter mais filhos, né? Porque eu voltei rápido. E o medo da mulher que trabalha com o físico, que trabalha com a estética, muito é esse, né? Na E aí- época, rapidinho, Aham, retomando, pode. a Bela Falcone, que pra vocês conhecem, uma musa fitness aí, muito conhecida nas mídias sociais principalmente, ela também tem 2 filhos e essa sempre foi a maior preocupação dela. E ela teve isso, né, que a gente vai comentar depois, que vai linkar com o que você fala também da diástase, Isso. que foi na pós-segunda gestação, a diástase dela ficar muito marcada na linha abdominal. Mas não vamos antecipar nada, volta lá. Não, mas foi exatamente isso que aconteceu comigo. Meu corpo não voltou. Eu fazendo tudo que eu sabia, alimentação, estratégias de treino. Inclusive, me inscrevi no campeonato de fisiculturismo pelo meu irmão, né? Falou, vai lá, inscreve, vamos esgotar todas as possibilidades. Beleza? Beleza. Por que ele viu como esgotar as possibilidades? De treino? Não, Pra porque ele tentar achou... trazer- Depois ele me contou, ele falou que era assim... Pra mim, você não estava fazendo a dieta que era pra fazer. E era assim que eu pensava das minhas alunas. Quando elas vinham e não mudava o físico, principalmente no abdômen, eu falava, tá treinando sim. Tá seguindo a dieta, assim, da Nutri. Senta lá, Cláudia. Aí,
Quem que viveu isso? Eu, né? Eu fazia dieta, treinava e a minha barriga não voltou. Ela ficava, assim, redonda pra frente. Eu fui confundida com grávida umas 4 vezes. Fica abaulada, né? Abaulada. E não há o que faça. A postura piora, aí começa a doer um pouquinho as costas. Horrível. E aí, quando você faz... E aí, o meu irmão pediu pra eu me inscrever, porque ele falou, bom, agora vai ter uma meta, ela vai ter que seguir. Isso é o esgotar pra ele. Agora é 100% no foco. Então, eu treinava 2 vezes por dia. Às 5 horas da manhã, eu levantava, fazia 45 minutos de bike, porque Em nome do Pai. as crianças dormindo. Porque daí, qual era a minha cabeça? Eles acordam, eu já tô zerada. Cumpri o que eu precisava. Cumpri o que eu precisava. Aí, esquema de dona de casa, levava eles pra escola, Mulher ia pra é academia. forte pra cacete, claro né? que é. Aí levava eles pra escola, fazia minha rotina de aulas e já matava o meu segundo treino, que era de musculação. E mesmo fazendo tudo isso, meu corpo não é meu corpo, a minha barriga. A minha perna ficou muito mais bonita, meu glúteo, porque eu treinei igual uma maluca. Então, meu ombro bem desenhado, mas a minha cintura, ela não marcava, o meu abdômen ficava pra frente, então eu não tirava foto de lado. Porque de frente, a pessoa falava, não, mas tá ok. Mas de lado, ficava aquela protusão. Aí, E para um campeonato. então, e aí minha barriga, eu perdi muito percentual de gordura, e aí ficou visível o mesmo buraco da Bela Falcone. E meu irmão falou, isso é diástase. Eu não conhecia nem o que era. Enfim, fiz o exame, realmente diástase, e o médico falou, só com cirurgia você vai conseguir reabilitar. Para quem não sabe, a abdominoplastia é a única cirurgia, o único procedimento cirúrgico que ele consegue reverter 100% o processo da diástase. Por quê? Distanciamento abdominal da linha alba ali, todo mundo terá, principalmente pós-gestação ou aquelas pessoas que engordam muito com principalmente gordura visceral. Isso daí é comum do nosso reto abdominal, ele ter esse espaçamento. Se ele não passar de 2 centímetros, ele só é um espaçamento, ele não é uma diástase, né? Ele só se torna diástase depois de espaçar 2 centímetros e geralmente na gestação vai passar, porque é o que eu explico na minha consulta. A gente tem que lembrar que é fisiológico. O bebê nasce de cabeça para cima, mas o bebê sai de cabeça para baixo. Então ele rotaciona e cresce. E o Papai do Céu é tão bom que ele colocou o nosso abdômen dividido em várias pequenas musculaturas. Porque se fosse tudo uma única grande musculatura só, seria o maior e mais longo músculo do corpo humano, que graças a Deus não é. Porque uma gestação em um músculo tão longo e tão firme, nosso abdômen não teria capacidade de se expandir. Automaticamente, sem essa capacidade de expansão, nosso baby sofreria uma restrição de crescimento, que poderia ser incompatível com a vida e ninguém teria filhos. Ou ele também poderia ser tão rígido e a força para esse bebê crescer poderia existir, mas também poderia romper fibras. E todo mundo que já rompeu fibra muscular, já teve um rompimento, sabe o quanto dói. Muito. Talvez a dor fosse incompatível pelo tamanho da extensão muscular, que seria um abdômen inteiro, um músculo único. Também talvez fosse incompatível com a vida humana. A dor não existiria a humanidade. Então, eu brinco que não tem como não acreditar em Deus. E quanto mais eu estudei medicina, mais eu vi isso, que ele dividiu o abdômen em vários pequenos músculos. Ele traçou uma linha lá do ponto da tifoide até a sínfise púbica para conseguir trazer expansibilidade para o nosso abdômen para a gente conseguir ter a gestação. Óbvio, perfis estéticos, a mulher tende a ter menos perfil de gordura abdominal e tudo mais, então vai se tornando aparente uma diástase que ninguém quer ter. E a mulher, quando abre a linha da diástase, ela também perde a linha da cintura. Por quê? O diâmetro da abdominal ali na linha da cintura é o menor diâmetro do corpo. E aí, quando vai ter o bebê, como o bebê tem que rotacionar e ele vai ficar no sentido longitudinal ali, óbvio que ele vai ficar no comprimento mais largo dele. Então, tem que abrir e depois de uma gestação, a mamãe tende a ficar um pouco mais quadradinha. Isso eu explico tudo em consulta.
Lógico que vai ter também fatores hormonais, vão fazer ela acumular mais gordura, principalmente na linha centrípeta. Tá feito o desarranjo para a mamãe querer ir atrás de uma cirurgia. Sim. Então, a abdominoplastia é a única que reverte 100% a diástase. Mas agora a gente vai descobrir muita coisa sobre a diástase. Mas é muito legal, doutor, falar isso, porque eu explico muito isso. Para quem não sabe... Bom, eu vou contando a história e daí a gente volta aí. Isso aí. Porque senão eu vou atravessar. Aí eu descobri a diástase, mas não podia fazer a cirurgia porque eu iria competir. E também não devia ter pele para fazer uma cirurgia dessas. Pois é. Aí eu fui no Google e busquei diástase e apareceu o Arnold Schwarzenegger fazendo vácuo. E eu comecei, né, a buscar transverso abdominal, cintura, linha alba, tudo isso. E aparecia e faz esse exercício. E eu comecei a fazer o exercício do meu jeito. Mas explica pro pessoal que você também estava fazendo isso, porque na categoria wellness... Precisa ter uma cintura fina. Isso é muito valorizado. Muito, muito. Então, o carro-chefe da categoria wellness é cintura fina e quadril e membros inferiores maior. E aí eu falei, pra mim, ótimo, né? Então, já vai... E aparecia o Arnold justamente por isso, porque na década de 80, os fisiculturistas faziam pra diminuir a linha de cintura. Se a gente pegar um fisiculturista hoje, dá até vergonha, né? Só o Felipe Franco. Só o Felipe Franco. E é um cara que bate, usa cinta feminina pra tentar afinar ao máximo a cintura dele. E a cintura do cara é retinha. Se você olhar da linha da costela até a crista ilíaca do cara, é reto, assim, ó. E aí a parte de cima é grande. Exatamente. Eu sou um fã, assim, ó. Eu só não sou apaixonado dele, mas eu sou fã dele sensacional. Pra mim, ele é o fisiculturista número 1 mundo, assim. É muito dedicado, E o coitado não ganha, cara. Não ganha. Muita dedicação. Eu queria descobrir pelos juízes, assim, ó, conhecer um juiz pra dizer, cara, me explica o porquê ele não ganha. Porque eu vejo, pô, ele já subiu em palco ali melhor que muitos competidores. O abdômen dele, a anatomia é perfeita, né? Alinhada. Todos. O cara trabalha em cima disso e o cara não ganha, cara. Eu também gostaria de saber. Vamos lá. Aí, pesquisando isso, eu descobri que o vácuo ajudava. E realmente, eu fiz por minha conta e ali um tempo, eu fiz de novo o ultrassom e meu abdômen já estava muito melhor e o espaçamento menor. E isso, que você citou bem, é bem importante colocar. Primeiro, não vai existir nenhuma gestante que não vai ter diástase. 100% das gestantes vão ter diástase porque é um processo fisiológico. E também é mentira que a diástase ela vai zerar com o exercício. Com a cirurgia, é a única forma de trazer esse músculo para menor que 2 centímetros. E o meu espaçamento ficou em 1,8. Então, eu fiquei dentro da fisiologia. E aí, eu comecei a fazer muitos vídeos falando sobre isso. Aí entrou a internet bem forte. Antes, já comecei a postar alguma coisa sobre musculação feminina. Por causa da gestação, pulei essa parte importante. Eu montei um treinamento gravado para as meninas poderem treinar em casa. Então, eu prescrevia, era no e-mail ainda. Prescrevia no e-mail o treino. Mandava, filmava uns videozinhos de treino e enviava. Infoproduto por e-mail. Eu fiz no primeiro lançamento, nem era esse nome. Isso que eu ia falar, nem chamava assim. R$50 mil. No aí, primeiro. Érico Rocha, segura, 6 em 7. E eu não sabia de nada, que tinha lista, que tinha e-mail para não sei aonde. Estratégia para isso? Não! E aí foi... e aí eu fui migrando devagarinho, né? O que deu um grande boom? Foi a minha transformação corporal. Então, os grandes Instagrams, na época, grande Instagram tinha 15 mil seguidores. Eles começavam a postar o meu antes e depois em canais fitness, perfil fitness. E nisso foi vindo muita gente interessada. O ensinamento mostra e o exemplo arrasta. Muito. E aí, você não vai lembrar, mas antes do Facebook existia live no Periscope. Nossa Senhora! Eu fazia live nesse aplicativo. Tinha 1.800 pessoas. Vendo aquele negócio que afina a cintura, quem que não quer aprender? E uma coisa é como, isso eu fico indignado, como o universo fitness é unido
a ponto de mover multidões. Move mesmo. As feiras fitness são socadas de gente. Qualquer competidor físico tem no mínimo seus 20, 30, tem um engajamento fantástico nas sim. redes sociais. Como é um universo agregador. Isso eu fico abismado, assim, ó. Se você começar a entrar no mundo fitness, se você quer ter sucesso no teu negócio, você pegar um influencer do mundo fitness, o teu negócio acontece, porque eles são muito agregadores. Eu admiro demais isso. Eu brinco que eu sou um gordinho frustrado, porque eu admiro demais esse universo fitness. Primeiro, para você treinar, para você ter disciplina, para você tem que ter muita coisa, cara. É por isso. Porque corpo bonito não dá para comprar. Você pode ser a pessoa mais rica. Não tem como comprar um corpo. Você tem que treinar, você tem que se alimentar bem. Nem a cirurgia vai entregar um corpo perfeito. Não vai melhorar muito. Mas explico. não vai entregar. Então não adianta a pessoa ter o dinheiro que for, ela não vai comprar um bíceps, ela não vai comprar uma perna desenhada. E para isso ela precisa de treino e alimentação. Disciplina. Então, por que as pessoas se encantam com o mundo fitness? Porque as pessoas são disciplinadas. A gente é disciplinado. Ponto final, não tem como. E aí, se você pegar aí até grandes empresários que saíram do mundo fitness, é porque leva essa bagagem de disciplina, de foco. Você senta para fazer um negócio, você vai lá, você faz, você entrega. Então, não tem a consistência, ela é a mãe do resultado. Então, se não tiver... É por isso que tem sucesso. A pessoa, ela inveja aquela disciplina tamanha. E foi exatamente isso que aconteceu no meu caso, né? Eu tive uma transformação, mãe de 2 filhos, e a minha transformação foi em 16 semanas. Então, foi muito rápido. Que chocante. E você vê aquilo, e nisso... eu acredito, minha vida ela é pautada por Deus. E tudo que eu faço primeiro, eu peço, né, entrego, esse projeto está nas tuas mãos, pai, vem comigo. E quando isso tudo aconteceu, o meu Instagram, ele já estava alimentado dessas coisas, já tinha vídeo, já tinha post que eu mesma fazia, de aplicativo assim que eu buscava, horrível. Você estava com mais ou menos quantos anos? 26. Porque isso aí é 2015. Então você já Não, tinha... eu tô com 40. Você tá com 40 anos? 40 anos. Você tá achando que ela tem 30 e pouquinhos? Obrigada. Não, isso aí foi em 2000, do campeonato. Vocês voltam aqui pra ela que ela tá falando que ela tem 40 anos. Olha esse rostinho aqui. Vocês dão 40 anos pra esse rostinho nem a pau. 40 anos, mas é estilo de vida, né? É estilo de vida. Protetor no rosto 2015, e alimentação. 7 anos atrás, você tinha 33 já. Então já tinha 33. Eu sou péssima para número. Mas você já enxergava o Instagram, e isso eu fiz uma pergunta para a grande maioria da galera que está sentada aqui. O Instagram como uma ferramenta de trabalho ou você enxergava como um divertimento? Nunca. Sabe por que eu fiz minha conta no Instagram? Para eu salvar as receitas fitness que eu fazia. Para eu lembrar depois a receita que eu tinha feito. Porque naquela época era tudo, você enfiava proteína, né? Tudo. Fazia um bolo, proteína. Abacate com proteína. Então eu ia salvando as receitas. Pão de aveia. E aí eu comecei a seguir Dr. Vitor Sorrentino. Paulo Musi. Paulo Musi. E ali foi para conhecimento. Eu jamais ia imaginar que o meu Instagram ia virar isso que virou hoje. Nunca. Nunca. Só peguei a dimensão disso quando eu comecei a compartilhar a minha transformação na musculação, depois de ter os 2 filhos, na época do campeonato. Quem tiver paciência vai rolar lá para baixo, vocês vão ver exatamente isso. Um monte de receita fitness, daí eu treinando, eu me preparando, eu fazendo. E aí os números crescendo. Número crescendo. Um Instagram ia lá e compartilhava o outro. A mãe mandava no grupo. E não sei o que, era grupos de Facebook. Nem tinha compartilhar no Instagram. Ainda era muito linkado. Muito. Grupos de Facebook. Eu tenho comunidades de 100 mil pessoas no Facebook. Que tá lá, hoje nem entro e elas estão lá. Caceta. Então, eu só enxerguei o Instagram como dá para ganhar dinheiro há pouquíssimo tempo. Porque eu fazia aquilo
No intrínseco. Muito, para dividir, para compartilhar 100%. Para ajudar o próximo. Total, mesmo. eu falava, gente, eu consegui sem cirurgia, vem aqui, vocês vão conseguir também e tal. Aí começou, mas onde é que você faz aula? Onde é que você atende? Aí lotou o estúdio, onde eu tinha lá o meu atendimento presencial. Porque é isso de treino, não da hipopressiva. Já da barriga negativa. O que eu fiz? Eu fiz uma transição suave da musculação para barriga negativa. Foi uma precursora da barriga negativa. Sim, eu e mais 3 profissionais que trouxemos para o Brasil. A gente fez toda a nossa formação na Espanha. Eu fui para lá, porque eu falei, lá é o berço, eu vou lá. Fiz toda a minha formação lá em 2017, voltei, comecei a formar profissionais aqui. E ela é muito enraizada na yoga? Só uma parte da respiração, que é o Uddiyana Bandha. Então, quem faz yoga vai saber que o Uddiyana Bandha é a respiração bem próxima do que a gente faz no hipopressivo. Tanto é que, por que é registrado? Eu que registrei a marca barriga negativa. Porque quando eu voltei para o Brasil, as pessoas não sabiam falar hipopressivo. Hipo o quê? Hipertensivo. Barriga para dentro, todo mundo barriga queria. Negativa, todo mundo. Então, pronto. É a mãe da barriga negativa. Então, para minhas pacientes aí que falam, doutora, aquela barriga negativa, ó, fico com orgulho de vocês que o doutor está entrevistando a mãe da barriga negativa. Entre lá no meu programa. É isso aí. E comecem a seguir, façam tudo que tem para essa mulher, que essa mulher é uma carreta de conhecimento. E aí que eu vi na transição da musculação para a barriga negativa, né? Que eu vi que pegou tração. E daí, é engraçado, né? Que as coisas vão acontecendo. Meu pai que fala assim, ó. É no andar da carruagem que as melancias se ajeitam. E assim foi. Eu fui fluindo. Vamos lá, vamos ver o que tá acontecendo aqui. Aí lotou meu estúdio. Mas eu quero aula, eu tenho aluna em todos os cantos do mundo. Tem aluna em tudo que é canto que você puder imaginar. Conta o número, pessoal. Hoje, no meu Instagram, são 800 mil pessoas. Mas de alunas ativas, fora as que já passaram, são 40 mil. Pensa 40 mil. É muita mulher. Para você que tá aí desse lado da câmera, para olhar um estádio de futebol um dia que você estiver passando próximo. Olha para esse estádio e pensa ele socado de aluna para uma pessoa. Exato. É isso que essa mulher conseguiu fazer. Foi. Eu vou cortar aqui. Porque eu quero deixar todo mundo louco para assistir o próximo episódio. Para a gente desvencilhar e destrinchar ainda mais o dia a dia de hoje da Verônica. Porque o Findcast veio criado exatamente disso. Da gente tentar mostrar para quem está do lado de lá que mesmo você sendo uma pessoa normal, mesmo você tendo uma vida normal, pacata, tranquila, planejada, que daria para você viver. Dá para você ser extraordinário. Certeza. E pode chegar uma hora que você tem essa virada de chave e você se transforme numa pessoa de sucesso, numa pessoa empreendedora, numa pessoa diferenciada. E aí é o dia de hoje, que todo mundo enxerga e acha lindo. Mas o perrengue ninguém vê. Não. O passar dificuldade, o dividir lá o que tinha para comer pro marido porque teve que diminuir a carga horária de trabalho, ninguém lembra. Né? Então, o maior intuito do Findcast é isso também, mostrar para os outros. Acredite que dá. Então, a gente vai dividir para o segundo episódio para que você aí espere mais uma semana para a gente pôr o próximo episódio dessa mulher que tem muito a lhe ensinar sobre barriga negativa, sobre marketing digital e sobre o empoderamento feminino também. Beleza? A gente vai ficando por aqui. Nosso patrocinador, Energy Drink, Dom Pizzaria e todos os nossos outros colaboradores. Um beijo no coração de vocês. Até o próximo episódio, galera. Valeu. Obrigado, Valeu, gente. Obrigado. Então eu volto para contar a parte boa. Como que veio dinheiro, veio seguidores. Aí eu vou passar tintim por tintim. Receitinha. Vamos lá. Valeu. Tchau, gente. Obrigada.